Agora você ouve uma palavra de vida com o pastor Érico Rodolfo Bussinger. A Babilônia passou, mas Deus usou Daniel também na Pérsia. Vamos procurar entender essa situação, que mostra algo a respeito da soberania de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano. Isso significa que Ele é o maior poder no mundo e Ele no universo, e Ele faz o que Ele quer. Mas como Ele escolheu respeitar o livre-arbítrio do ser humano, Ele quer convencer o ser humano, ganhar o ser humano para Ele, quer ver a nossa atitude em relação a Ele. Deus está, nesta era da graça, dando oportunidade a todas as pessoas. A era da graça vai terminar, na grande tribulação a lei estará em vigor, será uma dispensação da lei, depois virá o milênio, em que Jesus reinará aqui, o poder das trevas será cassado. Mas, por enquanto, o poder das trevas está atuante e até Satanás tem liberdade de inspirar governantes. É interessante que na soberania de Deus ele usou Nabucodonosor, a quem chamou até de meu servo. Mas o Nabucodonosor adorava ídolos, imagens e deuses estranhos. A Babilônia foi usada por Deus até para manifestar e revelar o poder de Deus através de Daniel. Mas a Babilônia cometeu muitos deslizes, há muitas profecias contra a Babilônia. O livro de Jeremias termina com profecias sobre a Babilônia e essas profecias se cumpriram literalmente. Aquela que se considerava inexpugnável, a cidade que nunca vai ser destruída, grande, poderosa, muralhas altíssimas. Pois é, aquela Babilônia caiu numa noite só, com a maior facilidade, quando os medos e persas se aproximaram, desviaram o curso do rio Eufrates, e as águas secaram, e o exército da Pérsia, da Média e da Pérsia, passou debaixo das muralhas de Babilônia, entraram naquela noite em Babilônia. O rei Belsazar estava se deliciando naquela grande festa que foi considerada uma festa de iniquidade por Deus, e Deus selou o destino dele. Naquela mesma noite, o rei Belsazar foi morto, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos, entrou ali e se apoderou do reino da Babilônia. Dario, o Medo, era da Média, junto com a Pérsia, dominaram totalmente a Babilônia. E o capítulo 6 de Daniel é muito interessante, ele começa já nessa nova fase. Pareceu bem ao rei Dario constituir sobre o reino as 120 sátrapas que estivessem por todo o reino, e entre eles 3 presidentes, dos quais Daniel seria um, aos quais sátrapas eles dessem conta aos 3 presidentes. Os sátrapas 120 dariam conta aos 3 presidentes para que dessem orientação a todas as ordens do rei. Esse processo, em geral, é complicado, um processo sucessório. A gente vê no Brasil essa briga aí política, a luta pelo poder, e muita coisa acontece, é um desgaste de um e fortalecimento de outro, daqui a pouco é o contrário, a luta pelo poder. Claro que naquela época também havia isso, essa política, essa luta pelo poder, mas o interessante é como o Daniel, que era uma pessoa importante no reino da Babilônia, veio a ser considerado também importante
no reino da Média e da Pérsia. Como isso aconteceu? Soberania de Deus. O Senhor sabe o que faz e como fazer. Deus fez com que o Daniel fosse um dos 120. O rei Dario pensou: eu vou ter que conversar com 120 pessoas, cada um vai ter uma história para me contar. Não dá certo, não vai dar, eu não vou fazer outra coisa na vida senão ficar atendendo esses sátrapas. Eu vou fazer o seguinte, vou estabelecer 3 presidentes, todos os outros vão se reportar a eles e eles fazem um resumo e me dão conta de toda a situação. Então escolheu, porque ele escolheu entre eles o Daniel. Também a explicação é a soberania de Deus. Deus faz as coisas acontecerem e fez para que o Daniel fosse um dos 3. Daqui a pouco Daniel se destacou dentre os 3 como alguém mais fiel, mais leal ao rei. O Daniel não tinha mais sonhos próprios. Ele provavelmente era eunuco, era um solteiro. Ele não tinha desejo de riquezas, vivia uma vida simples. Ele foi colocado no reino, ele trabalhou pelo reino, ele era uma pessoa totalmente fiel ao rei. O rei verificou isso logo e destacou o Daniel. Daí vieram problemas, porque os outros tiveram inveja e se levantaram contra ele e procuraram um pretexto para denunciar o Daniel. Meu irmão, Deus nos quer assim, no nosso bairro, na nossa vizinhança, amando, testemunhando do Senhor, transmitindo o sal da terra para aqueles que são vizinhos. Deus nos quer assim no seio da família, que os familiares, os parentes olhem para nós e vejam Deus em nós e pessoas a serviço deles também. O servo de Deus não é um pedestal de santidade. O servo de Deus é um servo para servir a seus vizinhos, seus irmãos, seus parentes, os seus colegas de trabalho. O servo de Deus é um servo no trabalho. Ele não busca se destacar com importância para ser grande pelas roupas, pelo linguajar, pela atitude sobre os outros. Não, o servo de Deus é servo. E Deus é poderoso para fazer as pessoas olharem para nós, se Ele assim o quiser. Deus é poderoso para fazer um Daniel se destacar dos outros. Deus é poderoso para fazer você se destacar, se Ele quiser. Se Deus não quiser, a sua alegria não seja ocupar cargos importantes, nem aparecer, nem ser considerado pelos outros. A sua alegria seja servir. O maior no reino dos céus, Jesus falou, é aquele que serve a seus irmãos. E cá para nós, hein? Tá difícil isso no nosso meio. Crente servir aos outros, tá difícil. A gente vê um papel ali caído no chão, a maioria passa e não pega não. A gente vê uma cadeira fora do lugar, as coisas desarranjadas, a gente vê algo que está errado ali, uma vassoura caída, a maioria passa e não pega não. E vai por aí. Os crentes não estão querendo ser servos. Isso é preocupante. Para Deus, o maior é aquele que desce, aquele que serve a seus irmãos. Mas aí Satanás coloca na cabeça das pessoas o seguinte: eu sirvo muito a Deus, mas eu não tenho que ficar me humilhando diante dessas pessoas aí não. Satanás coloca isso no coração das pessoas. Você não precisa ser servo dos irmãos, afinal de contas você é servo só de Deus. Satanás bota isso no coração das pessoas. Você pensa assim também? Você essa semana já fez algo em favor de seus vizinhos? De seus colegas de trabalho? Ou de seus irmãos na igreja? Já saiu a procurar, a se interessar, a ajudar a resolver um problema? Deus nos quer assim, servos. Quem quer ser grande diante de Deus é aquele que se torna servo. E o Daniel se tornou servo. Servo dos irmãos, servo dos outros, e ele se destacou, e o rei ficou maravilhado com ele e procurou dar destaque a ele.
E aí despertou a inveja dos outros, que se levantaram e procuraram um pretexto até achar na lei, porque fizeram uma sugestão esdrúxula, terrível, e o rei caiu naquela armadilha e assinou um decreto pelo qual as pessoas não fariam pedido a nada, a ninguém, a Deus nenhum, somente ao rei. O rei não era disso não, mas para agradar ele, achando que aquilo era algo que agradava aos sátrapas, ele assinou aquilo. E eles queriam pegar o Daniel, porque eles já sabiam que o Daniel orava 3 vezes ao dia. Acharam o Daniel, fizeram o rei condená-lo, foi jogado na cova dos leões, mas Deus soberano estava com os leões. Estava com Daniel e com os leões também. E o Daniel foi preservado e o rei ficou maravilhado. O rei ficou tão irado contra os outros quando entendeu o propósito deles, que mandou que eles fossem jogados ali. E aí assim os leões tiveram bom apetite, atacaram com vontade aqueles que foram jogados na cova dos leões. Mais uma vez Deus honrou e engrandeceu a Daniel. Poderia não ter honrado nem engrandecido. Deus é Deus. Não pense você que você vai ser como Daniel, engrandecido, chefe no trabalho, grande na igreja. Não pense você isso. E nem queira. Deseje ser servo. Ser servo é promoção. Deus nos quer como servos. Queira você ser um servo, uma serva, só tenha lucrar por isso, porque Deus está vendo, meu irmão, minha irmã.